Graça e paz, família Getsemane, seja muito bem-vindo à nossa célula Jet. Que alegria estar com você em mais uma semana, levando a palavra de Deus aí para sua casa, para o seu carro. Não sei o lugar que você está ouvindo ou assistindo essa ministração, mas eu quero que você seja abençoado, seja cheio aí do poder de Deus. E nas últimas 2 semanas nós tivemos novidades aqui no nosso programa de célula no YouTube. Do lado esquerdo você vai ver durante toda a ministração o nosso QR Code, assim você pode fazer a sua oferta de célula em qualquer momento. Isso serve para facilitar a sua vida, sei que vai ficar muito mais prático. E do lado direito nós temos aqui a nossa querida irmã Richelle, que está nos abençoando, está fazendo essa tradução em Libras para alcançar outras pessoas. Estamos muito felizes em viver esse tempo e saber que aqui em Getsemane temos muitas pessoas talentosas que desejam servir a Deus e avançar com esse reino sobre a terra. Então, muito obrigada na pessoa da Richelle para cada um de vocês que serve neste lugar. Que Deus abençoe a sua vida. E durante essa semana, nós estamos continuando o tema O Encontro com Jesus é tudo que o mais um precisa. Vamos continuar falando sobre Bartimeu e algumas lições que podemos aprender com a vida dele. Se você não acompanhou as primeiras 2 semanas desse tema, você pode buscar aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo. Nós temos outras ministrações, eu sugiro que você volte um pouquinho. São ministrações breves, mas eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E se você deseja compartilhar esse conteúdo com muitas outras pessoas, segue o nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, curte esse vídeo, porque assim você se torna um missionário digital e o reino de Deus vai se expandindo. Eu tenho sido muito edificada com esse texto do Bartimeu, porque é um homem simples que teve um encontro com Jesus e tudo foi transformado. Desde a primeira semana eu falei algo para você e eu quero repetir para que isso fique gravado no seu coração. Porque muitas vezes nós imaginamos que quando nos encontramos com alguém, temos o poder de transformar a vida daquela pessoa. E nós não temos esse poder e ninguém tem esse poder sobre nós. Por mais santo, por mais amável que essa pessoa seja, a única pessoa que tem poder de transformar as nossas vidas é Jesus. E um encontro com Ele, um contato com Ele, seja na igreja, seja no seu momento devocional, seja no nosso encontro com Deus mesmo, ali é um momento de transformação, porque apenas um encontro com Jesus pode transformar a nossa vida. Isso precisa ficar muito claro na nossa mente, porque às vezes amamos as pessoas, amamos o nosso pastor, o nosso líder, alguém que acompanhamos nas redes sociais, que é um homem e uma mulher de Deus, mas quem produz uma verdadeira transformação na nossa vida é apenas o Senhor Jesus. Então, nós precisamos todos os dias nos empenhar para que esse encontro aconteça. Eu sei que talvez você já tenha ido ao encontro com Deus, e se você já foi ao encontro com Deus, eu quero te convidar a compartilhar um pouco da sua experiência com as pessoas que estão aí próximas a você, na sua célula, na sua casa. Tem muita gente que tem dúvida sobre isso, mas é um momento que nós tiramos para ouvir apenas a voz de Deus. Faz quanto tempo que você não faz isso? E nós precisamos valorizar esses momentos. E se você já foi, eu tenho certeza que Deus se encontra com você todos os dias no seu momento devocional, quando você está adorando, quando você está no culto, quando você está aí na célula ouvindo essa ministração. É uma oportunidade que temos de nos encontrar com Ele. Então não ache que um encontro com Jesus é qualquer coisa. Em todo momento que estamos com Ele é um momento especial, é um momento de receber a sua palavra, de aproveitar da sua presença e também de sermos transformados. Vamos ler o nosso texto bíblico de hoje? Está lá em Marcos 10, do 46 ao 52, e fala assim: E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus
pelo caminho. Olha só, esse texto é muito poderoso. Nós podemos ler ele várias vezes e continua falando aos nossos corações. Mas o primeiro ponto que eu quero conversar com você é: aceite o convite que ele lhe faz. Quantos convites você já recebeu e disse não? Às vezes Jesus nos convida para caminhar com ele, estar lado a lado com ele. Mas aqui Bartimeu foi corajoso. Em outra linguagem, nesse mesmo texto, diz assim: então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. É preciso ter muita coragem para aceitar o convite de Jesus, porque normalmente esse convite rompe com muitas coisas que nós vivemos na nossa vida, coisas que nos prendem. E eu quero te dizer que, baseado naquilo que eu mesma já vivi com Jesus, não tem nada que entreguemos a Ele que Ele não nos dê algo muito, muito, muito maior, muito melhor. A palavra de Deus fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Então, servir a Jesus, caminhar com Jesus, dizer sim para o chamado dele, muitas vezes pode ser doloroso, porque vai nos fazer abrir mão de coisas terrenas, mas vai nos fazer também conquistar um tesouro que nunca pode ser corrompido. Lá no versículo 50, nos fala sobre o momento em que Bartimeu levantou. Olha só que interessante. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. Eu costumo dizer para os jovens que eles não podem ficar patetando. É uma gíria que nós usamos para quando a pessoa está ali olhando para o alto, sem entender aquilo que está acontecendo. Bartimeu estava vivendo um momento único na sua vida, era um momento de milagre, mas ele estava atento. Nós temos o hábito de falar aqui na nossa igreja, quando os pastores estão ministrando e eles falam, tá ligado? E as pessoas batem palma. Isso é sobre estar atento, prestando atenção sobre aquilo que Deus tem para te entregar. Você já imaginou se Bartimeu não estivesse atento naquele momento, se ele não tivesse sido rápido, talvez ele tivesse perdido aquilo que Deus tinha para ele. Muitas vezes não estamos atentos com o que Deus está fazendo ao nosso redor, conosco, através de nós. Nossos olhos e ouvidos espirituais estão fechados. Então, quando você estiver aí num momento espiritual, que você vê a oportunidade, seja rápido, diga sim, agarre essa oportunidade, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bartimeu foi rápido e ele disse sim para Jesus, ele se levantou, ele não questionou, ele sabia o que ele precisava. Quando a Bíblia fala nesse momento que ele deixou a sua capa, se levantou e foi até a Jesus, talvez para nós a capa seja algo muito simples, era uma roupa, um pano, algo que ele estava se vestindo ali. Mas na verdade a capa era tudo que ele tinha, era onde ele se escondia, porque a sua situação era tão delicada, era tão vergonhosa. Eu falei para vocês na primeira ministração dessa série que quando a pessoa tinha alguma deficiência, naquele tempo era tratado como se fosse um pecado, uma pessoa imunda. Então era bem difícil e ele se escondia naquela capa. O ato de sair daquela capa significava muito para Bartimeu. Ele estava abrindo mão de toda a sua vergonha, de tudo aquilo que o separava de Jesus. Talvez você tenha vivido ou ainda viva debaixo de um manto de vergonha. Talvez pelo seu passado, coisas que você fez que você se envergonha. Mas eu quero te dizer hoje, nessa ministração, que Jesus está te chamando. Ele está te chamando para ter um encontro genuíno com Ele. Ele está te chamando para transformar a sua realidade. Ele está com a mão estendida para você. Não importa a forma como você está hoje, como você está se sentindo, se você está se sentindo sujo, se as pessoas estão te julgando. O que importa é que a pessoa que pode transformar a tua vida está com as mãos estendidas para você. E ele só precisa de um sim hoje. O que Jesus espera de cada um de nós diante de um convite dele? Imagine aí você, se você tem alguém que você ama muito e você prepara algo muito especial para essa pessoa. Eu gosto muito de cozinhar. Então, quando eu chamo os meus amigos para algo, geralmente é para comer algo muito gostoso que eu fiz com todo amor, com todo carinho. E naquele momento que você convida essa pessoa, você quer ver uma reação de alegria, de felicidade, porque você sabe que aquilo que você vai dar para aquela pessoa é algo bom, é aquilo que você tem de melhor. Agora imagina só os olhos de Jesus sobre nós. Jesus estava olhando para Bartimeu e quando Bartimeu se apressou, ele foi rápido. Ele sabia o que ele queria e ele valorizou aquele momento em que estava com Jesus. Podia ser muito difícil para ele sair do meio da multidão, mas ele foi lá e disse sim. Ele falou, eu quero receber isso.
Eu quero encontrar Jesus. Da mesma forma, Ele chama a mim e a você hoje. Eu não sei o que está te impedindo de ter esse encontro com Deus, de ter toda a sua realidade transformada. Talvez seja o seu apego às coisas do passado, a sua timidez, o seu medo do futuro. Você não sabe como vai ser quando você entregar o seu caminho a Jesus. Mas eu quero te dizer que dessa decisão você nunca vai se arrepender, porque Ele tem algo muito melhor preparado para mim e para você. E o segundo ponto que vamos aprender com Bartimeu hoje, olha só. Diga a ele o que você precisa. Olha o que diz lá no versículo 51. O que queres que eu te faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo. Respondeu ele. Olha só, Bartimeu estava ali numa situação, a gente diz que ele era uma pessoa da rua, ele não tinha uma casa, ele estava mendigando. Ele vivia numa situação crítica. E talvez no nosso pensamento humano, a primeira coisa que ele devesse pedir fosse dinheiro, uma esmola, um prato de comida, mas ele sabia o que ele queria. Uma vez eu aprendi algo com o apóstolo Marcos que transformou a minha vida. Ele sempre nos instrui a orar pelas madrugadas, seja de manhã cedo ou acordar na madrugada para orar, porque ele me falou isso, que quando o nosso cérebro ainda não está completamente desperto, nós só lembramos de engrandecer o nome do Senhor. Porque parece que quando a gente desperta, a primeira coisa que nós queremos é pedir, pedir, pedir. E muitas vezes a gente nem sabe de fato o que a gente quer. A gente só se atém a pequenas coisas que estão em falta na nossa vida. Não que isso seja errado, mas Bartimeu sabia o que ele mais precisava. Ele não pediu várias coisas, ele não titubeou, ele não pensou. Ele sabia que ele precisava ser curado. Sabe, hoje olhando toda essa história, eu percebo que se Bartimeu tivesse pedido qualquer outra coisa, aquilo ia acabar. Se ele tivesse pedido uma esmola, o dinheiro ia acabar. Se ele tivesse pedido um prato de comida, a comida ia acabar. Mas ele pediu algo que poderia transformar toda a sua história. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus e não sabemos o que pedir. Nós nos encontramos com Jesus e estamos tão presos na nossa realidade humana, nas nossas pequenas necessidades, que não sabemos o que pedir. Ele sabia que a vida dele precisava ser transformada. E você? O que você tem precisado aí na sua vida? Será que você se vê diante de tantas dificuldades que você nem sabe realmente o que você precisa? E se você encontrasse com Jesus hoje, qual seria o seu pedido? Reflita aí sobre essa situação. O que você pediria para Jesus? O que ele faria que poderia transformar a tua história? Outro ponto que nós podemos observar na vida de Bartimeu e nesse encontro dele com Jesus é que Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Muitas vezes nós imaginamos a relação com Deus como algo que é no atacado, é com muita gente, é com o mundo inteiro. Mas o nosso relacionamento com Deus é algo pessoal, é algo que Ele pergunta e Ele vê a cada um de nós de forma individual. Eu sei que para nossa natureza humana e para nossa mente, que é limitada, nós não conseguimos compreender a extensão do amor de Deus e de como Ele pode estar em tudo e em todos. Mas Ele tem um relacionamento pessoal com cada um de nós. Ele olha para mim, Ele olha para você, Ele sabe os desejos do nosso coração. Ele nos sonda e nos conhece. E ali Ele tinha algo pessoal com Bartimeu. Tinha uma multidão inteira, ninguém ia olhar para aquele homem cego, jogado, sujo, mas Jesus tinha algo com ele. Nós precisamos aprender com esse homem, para que possamos receber também o nosso milagre e entender que aquilo que temos com Deus é entre nós e Ele. E você hoje, você sabe do que você precisa? O que tem angustiado a sua alma? O que tem tirado a sua paz? Talvez tenham coisas que você não tenha controle. Talvez você tenha se encontrado com um diagnóstico ruim que você não sabe o que fazer. Talvez você tenha vivido na sua vida situações onde você não sabe mais como solucionar. Seja no seu casamento, seja com os seus filhos. Talvez dentro da sua casa você não esteja encontrando a paz. Mas eu quero te dizer que o encontro com Jesus muda tudo. Transforma todas as situações da nossa vida. Não importa o que você esteja passando, o que eu esteja passando, mas Jesus tem uma solução para todas as coisas. E hoje eu quero te fazer esse convite para se encontrar com Ele. Se você ainda não foi ao encontro com Deus, hoje é a sua chance de dizer sim, porque nas próximas semanas nós estaremos com todos os cultos passando pelo encontro com Deus. Eu sei que se você for parar para pensar humanamente, é apenas um momento em que nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, para sermos edificados. Mas quando damos total atenção para Jesus, paramos toda a nossa vida para ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer,
a nossa vida é transformada. Quando chegamos no momento da nossa vida que não sabemos para onde ir, qual decisão tomar, é hora de parar e ouvir a voz de Deus e dizer sim para esse encontro. Às vezes precisamos silenciar a nossa alma, a nossa mente e tudo que temos vivido para poder experimentar o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. E que bênção estar aqui com você, compartilhando essa palavra que tem nos edificado juntos aqui. E eu quero te pedir que agora, nesse momento, você baixe a sua cabeça e faça aí um momento de oração, onde você entrega tudo que você tem para Ele. Se permita hoje ter um encontro genuíno com Jesus, porque isso é tudo que eu e você precisamos. Amém? Eu fico por aqui, mas semana que vem nós temos a parte final dessa ministração, então não perca. Tchau, Deus te abençoe.